Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Dentro de alguns instantes a gente já vai iniciar, tá? Aguardando só mais 5 minutinhos aqui para dar tempo de todo mundo ingressar, tá bom? Até já. Boa tarde a todos. Já deu aqui 5 minutinhos, né? A gente não quer começar muito antes que todos, ou pelo menos a grande maioria, já tenha conseguido acessar aí o link. Mas já foi dado aqui o tempinho, então já vamos iniciar. Sejam todos bem-vindos. É um imenso prazer, de fato, receber todos aqui, né? Nessa que, sem dúvida, vai ser uma das palestras mais cruciais desse ano para quem quer, de fato, aí entender e se preparar para o futuro dos seus negócios, né? Eu me chamo Daniela de Paula, talvez alguns já me conheçam. Eu sou da Plumas Contábil. E em nome da nossa parceria aí com a Plumas e com a IMEX, eu quero agradecer a presença de todos vocês por dedicarem esse tempo, né? Que é muito valioso. A gente sabe que tempo hoje é dinheiro, né? Então a gente agradece mesmo pela presença de todos vocês para esse tema tão importante. Aqueles que fizeram, né, isso, reservaram um pouquinho desse tempo, é porque entendem, né, que as decisões que a gente toma hoje, aquilo que a gente aprende hoje, vai definir o sucesso aí de amanhã e das suas empresas, né? Então estão de parabéns por isso. E é fundamental, né, que a gente tenha aí uma visão clara e objetiva e ao mesmo tempo numa linguagem simples, que todos possam entender, né, essa tão complexa reforma tributária. Então, para aqueles convidados que ainda não nos conhecem, não conhecem a Plumas Contábil, nós somos uma contabilidade segmentada para postos de combustíveis. Já estamos nesse segmento já há 40 anos. E um dos motivos da gente segmentar a nossa área de atuação é justamente esse, né? As mudanças contínuas e praticamente diárias, né, que existem na legislação. Então, se você foca em vários segmentos, infelizmente nesse país não dá conta de acompanhar a legislação para todas as atividades. Então, esse é um dos principais objetivos, um dos, né, da Plumas ter segmentado a atividade para atender os postos de combustíveis. E acompanhando de perto a legislação, a gente consegue dar um suporte mais adequado para os nossos clientes e também para aqueles parceiros importantes que nos acompanham aí nessa jornada, como é o caso aí da IMEX. E para falar um pouquinho da IMEX, eu vou convidar aqui o Rodrigo, que vai falar um pouquinho aqui sobre a IMEX, Xpert e Metanet, né? E dar boas-vindas também para vocês. Vamos só abrir aqui o áudio do Rodrigo.
Você já consegue ativar aí, Rodrigo. Olá, boa tarde, Dani, tudo bem? Boa tarde, tudo Estão me jóia? ouvindo bem, né? Estamos sim. Bom, é um prazer estar aqui com vocês nesse momento tão importante aí do nosso país, um momento importante também para nós da IMEX, que decidimos fazer algo diferente no mercado, unindo duas grandes empresas produtoras de software tradicionais, como a Metanet e a Expert, né? E nos tornamos desde setembro, IMEX. A Plumas é um grande parceiro, já era um parceiro muito forte ali na Meta, então agora estamos aí juntos na IMEX, inclusive, né, Dani, projetando aí várias ações para esse ano de 2026 em conjunto, né? Isso aí. É, então, ele é parceiro de grande valia para nós, sempre foi o seu Luiz, né? A Dani que está aí, todo o time. É uma empresa séria, sempre antenada e preparada aí para sempre oferecer o melhor, né, nessa parte contábil e de assessorias diversas, tão importantes aí no nosso país, que é uma legislação tão complexa que muitas vezes é difícil de acompanhar. Para nós aí da IMEX, as empresas de software como a nossa também têm muito esforço gasto nisso, né? Temos um setor só de legislação, de programação. Então, nosso esforço aí sempre para adaptações, já que a empresa atua em todo o território nacional. Então, sempre precisamos também estar antenados e com vários especialistas juntos, né, no time. E a Pluma sempre foi um grande parceiro aí nessa parte. Então, o objetivo da IMEX é muita inovação. Juntamos aí duas tradições, duas empresas aí de 30 anos para que a gente crie algo diferente no mercado, né? Criando uma potência compartilhada de mão de obra e sempre procurando, a partir agora, desde setembro, já com várias ações para o ano que vem, inclusive o lançamento aí de um produto novo, 100% web, né, para o ano que vem. Então, para trazer sempre inovação e o melhor e com segurança, né, para todos vocês. É isso. Muito obrigado. Obrigada, Rodrigo, eu que agradeço. Bom, então vamos direto ao assunto, né? Para nos guiar nesse cenário aí tão complexo, nós convidamos um dos maiores especialistas do país. Nós temos orgulho aí de termos junto conosco. Exagera, Dani. Sim. Temos orgulho de ter conosco o professor, palestrante, especialista na área tributária, o professor Antônio Sérgio. E para nós é realmente uma autoridade aí quando se fala em questões tributárias, né? É uma pessoa que nos apoia já há alguns anos, nos treina, treina a nossa equipe, e é com ele que nós contamos bastante. Então se preparem. Prestem bastante atenção, os áudios estarão fechados, né? Até para que possa transcorrer aí de uma maneira tranquila. O chat vai ficar aberto para as perguntas. Em um dado momento, pode ser que o professor já responda a elas aqui mesmo. Se não, fiquem despreocupados que as perguntas que vocês nos enviarem, nós enviaremos as respostas depois, tá bom? Professor, a palavra é sua. Muito obrigado, Dani. Quero iniciar primeiramente agradecendo a Deus pela nossa tarde, que a gente tem uma tarde de aprendizado aqui, dando um boa tarde ao Rodrigo da IMEX, ao Luiz da Plumas e a Dani pelo convite, agradeço. E boa tarde a todos vocês que tiraram um tempinho da tarde de vocês para estarem aqui para esse assunto que é de tão grande importância. É importante deixar claro, pessoal, que o que nós vamos ver aqui hoje é um, é um resumo de tudo que está previsto para acontecer o ano que vem, tá? Então, o que nós vamos falar aqui em 1 hora e meia, mais ou menos, é um resumo da reforma tributária. Depois, maiores informações, o escritório pode transmitir a vocês. O escritório Plumas estará à disposição de vocês para maiores informações, assim como a IMEX, assim como o Luiz,
assim como eu também. Então, hoje a gente vai dar uma olhada geral, mas saibam, o assunto não se esgota aqui. Na verdade, o assunto começa aqui. Dani confirma para mim se mudou de página. Ok, Mudou? mudou. Tá bom. Então, só para o pessoal que não me conhece, eu sou Antônio Sérgio, já estou na área tributária há mais de 45 anos, trabalhando com treinamento, com consultoria, com palestras, já há bastante tempo neste mundo tributário. É uma honra, já trabalho com a Plumas, acho que há uns 12, 15 anos, né, Dani? Já faz muito tempo que a gente tem essa parceria. E o que eu quero dizer para vocês, pessoal, é que o que a gente está vivendo agora em termos de mudança, nesses meus 45 anos de atividade na área tributária, é a maior mudança que eu já vi acontecer. E é uma mudança tão grande, no sentido de que ela acaba envolvendo a empresa como um todo. Geralmente, nós temos mudanças na área tributária com bastante frequência. Muita coisa muda. E muita coisa muda e vocês, empresários, vocês não ficam nem sabendo. Por quê? Porque a gente vê o que mudou, entende o que mudou, prepara a sua empresa, manda aquilo que o governo está pedindo e nós não precisamos necessariamente falar para vocês, mas tem mudança o tempo todo. Só que essa mudança, ela é tão grande, tão profunda, que nós sentimos a necessidade de convidar todos vocês, empresários, para estarem aqui conosco, para começar a ter uma ideia, uma noção e se prepararem para não ser surpreendidos aí negativamente por essa mudança. Então, nosso foco aqui é trazer informação, preparar vocês e nós caminharmos juntos nesse processo de mudança que será um processo longo, né? Não é que vai mudar o ano que vem, vai ter uma coisa nova o ano que vem. Vai começar a mudança o ano que vem e essa mudança ela vai acontecer aos poucos até 2032. Então a gente vai passar 6 a 7 anos neste processo de mudança. Então, é muito importante que estejamos juntos aí nesse processo. Quando falamos de reforma tributária, ou esta reforma tributária que nós vamos falar aqui, é a reforma tributária do consumo. E qual a diferença? O que que quer dizer isto, né? Reforma tributária do consumo. Nós temos três grandes pilares de tributação no nosso país: consumo, renda e patrimônio. E cada um desses pilares, ele traz alguns tipos de impostos. Então, se vocês olharem para os pilares, vocês vão ver que os impostos que vocês recolhem estão distribuídos nesses três pilares. Porém, a reforma da qual nós vamos falar está acontecendo no pilar consumo. Vai mexer com ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI. São esses tributos que vão ser modificados. A gente ainda não tem em andamento uma grande reforma na área de renda, nem uma grande reforma na área de patrimônio. Temos leis que mudam ali algumas regras do imposto de renda, temos leis que mudam algumas regras ali no pilar patrimônio, mas não é reforma. Reforma é no pilar consumo. E aí a gente vai entender o que está mudando. Olha só. Temos três novos tributos: IBS, CBS e IS. IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços e o IS, Imposto Seletivo. Percebam, IBS, ele substituirá o ICMS e o ISS. E o dinheiro do IBS vai para os estados e os municípios. A CBS, que é uma contribuição sobre bens e serviços, substituirá o PIS e a COFINS. E é um dinheiro que vai para o governo federal, vai para a Receita Federal. O IS também é um imposto federal, imposto seletivo, é apenas para alguns produtos, né, que o fisco entende que sejam prejudiciais à saúde. O IPI, ele vai sofrer uma mudança, mas ele não vai ser extinto, né? Vocês percebem aí pelo desenho que o ICMS e o ISS vão ser extintos ao longo desses anos que eu falei para vocês, e o PIS/COFINS também, os dois serão extintos.
Agora, o IPI vai ter uma mudança, mas para nós aqui, a gente acho que não deve ter muito a figura do IPI, a não ser que para os importadores, né? Mas IPI vai ficar para poucas empresas. O foco da nossa conversa vai ser IBS e CBS. É desses dois que a gente vai tratar. Agora, um ponto importante que a gente precisa saber. Quando eu digo para vocês, o IBS substitui o ICMS e o ISS, significa então que o dinheiro do IBS, ele deve alimentar os estados e os municípios. Os estados e os municípios. Só que quando olhamos aqui para o nosso país, o que que a gente tem em termos de estado? Temos 27 estados. E o que que a gente tem em termos de município? Eu não sei se vocês todos aqui já têm uma ideia, já têm uma noção, mas nós temos 5.571 municípios no nosso país. 5.571. E aí eu digo para vocês, o dinheiro do IBS tem que alimentar esses municípios e esses estados. Como é que faz? Como é que distribui esse dinheiro para tanta gente, para tantos estados e municípios? Então foi necessária a criação de um órgão chamado Comitê Gestor do IBS. E eu trago para vocês aqui a figura do Comitê Gestor para que vocês entendam o seguinte: esse órgão é o órgão que vai arrecadar o dinheiro do IBS e distribuir para estados e municípios. Mas ele não vai fazer só isso. Esse órgão também vai determinar as leis que nós vamos seguir aí no nosso posto de combustível, aí na nossa empresa, aí na nossa loja de conveniência, aí no nosso escritório. É esse órgão, junto com a Receita Federal, que vai estabelecer as regras novas que nós vamos seguir. Então, ao longo aqui da nossa conversa, eu vou passar para vocês uma série de novas regras, né? Esses impostos, eles funcionam de um jeito diferente do que a gente está acostumado. E quem é que determina esse jeito diferente? Quem é que dá as ordens? É o Comitê Gestor, junto com a Receita Federal. Então, é um órgão que vai estar presente diariamente na nossa vida, na vida de vocês, na vida da empresa. Então, o comitê gestor, olha só, ele vai trabalhar junto com Receita Federal. São esses dois grandes órgãos que vão dizer o que nós temos que fazer, como nós temos que fazer e o que que acontece se a gente não fizer. A punição, a fiscalização virá desses dois órgãos. Então vocês vão perceber ao longo dos próximos anos que a gente vai a gente vai ter muito pouco contato com a prefeitura. A gente vai deixando de ter contato com a prefeitura. Isso no sentido isso no sentido de legislação dos tributos sobre consumo, né? A prefeitura não vai deixar de existir, mas a nossa relação vai ser mais com o comitê gestor do que com a prefeitura. A gente vai deixar também de ter uma relação com o Estado de São Paulo. As legislações que a gente segue hoje, quando emite uma nota, quando emite um cupom fiscal, são as legislações da Secretaria da Fazenda do Estado. Não será mais assim. É o comitê gestor que vai dizer como é que emite a nota, o que que coloca na nota, como é que tributa, como é que devolve, como é que arruma, como é que corrige, como é que cancela. É comitê gestor e Receita Federal. Então, esses dois grandes órgãos aí estarão presentes na nossa vida empresarial e na nossa vida pessoal também, diariamente. Lembrem-se disso. Essa lei, por enquanto a gente está com uma lei, que é a Lei Complementar 214 de 2025, é uma lei que traz, hoje ela tem, pessoal, mais de 500 artigos. Na verdade, 544 artigos. Quero até aparecer aqui para falar para vocês uma coisa. Quando a gente fala de legislação,
e a gente fala de mudança, e a gente vai mandar umas circulares, a gente vai conversar com vocês, a gente vai estabelecer algumas novas regras. ah, Muitas dúvidas que vocês terão, muitas coisas que vocês forem pesquisar, talvez a gente lá no escritório demore um pouco para responder. Para algumas coisas que vocês perguntarem, talvez a gente não tenha uma resposta imediata. Por quê? Porque é uma lei muito grande, estamos todos aprendendo, estamos todos caminhando juntos na implantação dessas novas regras. Então, eu sempre digo para os empresários, eu sempre digo para os clientes dos escritórios de contabilidade: tenham paciência com o escritório, tenham paciência com os sistemas de vocês, porque a coisa é grande, a mudança é complexa e está todo mundo aprendendo junto. E por que que eu quis também vir aqui falar para vocês assim, olhando para vocês, que é o seguinte. Vocês vão ver hoje, quando vocês assistirem o Jornal Nacional hoje, alguns já viram isso ontem, alguns viram no jornal hoje de manhã, alguns ouviram no rádio, mas hoje à noite vocês vão ouvir também. O Congresso aprovou um projeto de lei de número 108. Eles vão falar assim, ó, o Congresso aprovou o PLP 108. O que que é o PLP 108? É mais um conjunto de regras que vem mudar a reforma tributária. Então, até o final da semana, esse projeto que o Congresso aprovou, ele vai ser tem um término de votação que está acontecendo agora à tarde. Agora à tarde eles já estão lá votando. A hora que eles terminarem a votação, vai mandar para o Lula. O Lula tem que sancionar, tem que dar um carimbo lá dizendo tudo bem, eu concordo. Ele sanciona, isso vai virar uma nova lei complementar. Então, além desses 544 artigos que a gente vai ter que seguir, a gente vai ter que aprender para ensinar para vocês, devem vir aí mais uns 200, mais uns 300 artigos complementares que não se preocupem, a gente vai ficar louco, mas a gente vai aprender e vai passar para vocês. Ou seja, Daniela, Luiz, Rodrigo da IMEX, esqueçam Natal, esqueçam Ano Novo, tá? Se tinha férias, se tinha feriado, se tinha viagem, dá uma canceladinha, joga lá para março, tá bom? Que vai sair coisa, essa semana vai sair coisa nova para nós. Então, tem muita, muita, muita legislação aí acontecendo, gente. Bom, então essa legislação trata de BS, CBS, imposto seletivo. O que que ela traz? Traz o novo jeito de cobrar imposto, né? Diz assim, ó, o fato gerador desse imposto novo são operações com bens e serviços. Quando diz operações com bens e serviços, inclui todas as operações. Todas as operações. Venda normal, né? Venda a gente já esperava. Serviços também a gente já esperava. Então, quem presta serviço, quem vende produto, já sabe que vai pagar imposto. Só que tem umas coisas novas que eu destaquei em amarelinho ali para vocês. Além de compra e venda, além de prestação de serviço, essa lei passa a tributar agora quem recebe aluguel. Então, quem recebe aluguel vai pagar IBS e CBS. Mas quem recebe aluguel, as empresas que recebem aluguel, Sérgio? Não. É tanto empresa quanto pessoa física. Pessoa física também vai pagar IBS e CBS. Pessoa jurídica, né, não se espante, mas pessoa física a gente se espantou. Fala, nossa, né, foi fundo agora a legislação. Quem vende imóveis, venda de imóveis também ficará sujeito a pagamento de IBS e CBS. Tanto pessoa jurídica como pessoa física. Por que que eu destaquei isso e por que que eu estou parecendo um pouco espantado com essa cobrança, pessoal? Porque hoje, quando a gente olha para a legislação hoje, nós estamos falando dos tributos sobre consumo, né? Então, a gente está falando de ICMS, de ISS, de PIS e COFINS, principais. Uma pessoa física não paga ICMS, não paga ISS, não paga PIS, não paga COFINS, nem quando aluga, nem quando vende imóvel. E agora vai pagar. Outra coisa, locação de bens móveis hoje não está sujeito ao ICMS, não está sujeito ao ISS e agora está sujeito a IBS e CBS. No caso das pessoas. Ah, e eu coloquei ali embaixo também, né? Todo mundo vai ter que pagar esse imposto novo.
Não só as empresas, não só as pessoas físicas que têm aluguel, que vendem casa, mas também os autônomos. Autônomo tem que pagar. Então, o Uber, a manicure, enfim, todo mundo que desenvolve uma atividade econômica vai ter que pagar. O simples não deixou de existir, tá? Continua existindo o simples. Então, o autônomo, a manicure, o Uber, pode abrir lá sua empresa no simples, vai pagar pouquinho, mas tem que pagar e tem que se regularizar. Agora, só para vocês não ficarem muito assustados quando eu falei de pessoa física, eu vou só trazer as regras principais aqui. Depois, quem tiver nessa situação, procura a Daniela, procure o escritório, que eles vão dar mais detalhes, tá? A gente aqui não vai se aprofundar na tributação de imóveis, porque nosso foco é falar da reforma como um todo. Mas só para vocês saberem, quando é que uma pessoa física vai ter que pagar IBS, CBS. Então, se ela vender imóvel, o critério é olhar para o ano anterior. Então, esse ano aqui, será que esse ano aqui eu vou pagar IBS, CBS? Eu sou pessoa física e eu vendo imóvel. Será que eu vou pagar esse ano? Eu tenho que olhar para o ano anterior e ver o que aconteceu no ano anterior. No ano anterior, eu vendi mais de 3 imóveis. Se eu vendi mais de 3 imóveis no ano anterior, nesse ano aqui eu já sou obrigado a pagar IBS, CBS quando eu vender um imóvel. Depois, no ano anterior, eu vendi mais de um imóvel construído por mim. Eu sou aquela pessoa que constrói casa e vende, constrói imóvel e vende. Se eu vendi mais de um, eu já sou obrigado a pagar IBS, CBS. Isso na venda. Na locação, onde é que na locação a pessoa física vai ficar sujeita a pagar IBS e CBS? Se ela teve, também olhando para o ano anterior, mais de 3 imóveis alugados e obteve uma receita superior a R$ 240 mil com esses aluguéis. Se ela, se ela teve os dois critérios juntos, mais de 3 e mais de 240, essa pessoa física vai pagar IBS e CBS. E antes que alguém me pergunte, mas aí não vai ter mais o Carneleão? Vai ter o Carneleão continua. Carneleão é lá do Pilar Renda, lembra que eu mostrei no comecinho? Pilar Consumo, Renda e Patrimônio, que a nossa reforma está acontecendo no Pilar Consumo. Pilar Renda não mudou nada. Até mudou, mas não por conta da reforma. Tem outras coisas mudando lá no Pilar Renda. Tudo bem? E um outro critério para a pessoa física é olhar para o próprio ano e ver se a receita de aluguel que ela tem supera os 288 mil. Então, se ao longo do ano, então pode ser que o ano passado eu não aluguei mais de 3 imóveis, eu não tive uma receita superior a 240 no ano passado. Então, eu vou começar esse ano como não contribuinte. Mas aí vamos olhar o aluguel que eu estou recebendo esse ano. Aí recebi. Chegou lá em julho, já recebi 300 mil de aluguel. Opa! Aí eu passo a ser contribuinte nesse ano aqui, de julho para frente. Tudo bem? Esses critérios são para pessoa física. A pessoa jurídica sempre vai pagar IBS e CBS na locação ou na venda de imóvel, independente das quantidades. Anotem aí, tá bom? Anotem depois, perguntas vocês me façam mais tarde. Outro ponto importante é a forma de tributação, né? A forma de tributação muda pelo seguinte: quando, quando a gente paga ICMS hoje, o ICMS ele é devido no local onde a empresa está instalada. Ele é devido no local onde a empresa está instalada, ou seja, no estado que ela está. E se for prestação de serviço, é onde a empresa de serviço está instalada também. Excepcionalmente, tem alguns serviços que têm uma regra diferente, mas são exceções. A regra normal é que o imposto é pago onde a empresa está. Só que na reforma é o contrário. O imposto vai ser pago para onde o produto for vendido ou para onde o serviço for prestado. Então a regra muda de tributar na origem para tributar no destino. Muda da origem para o destino. O que que isso tem de importante para vocês, né?
vocês que são postos de combustíveis. Talvez isso não, num primeiro momento, não, pareça que não tenha uma influência tão grande, porque vocês vendem, a maior parte das vendas é ali para o consumidor final, vocês não vendem para outros municípios, não vendem para outros estados, mas tem um ponto importante aqui que eu vou deixar a Daniela falar, que afeta muitos de vocês. Fala, Dani. Fala do diferencial para eles, Dani. Quanto eu bebo aguinha aqui? Tá bom para poder molhar o bico um pouquinho, né? Uhum. Então, pessoal, uma notícia boa vocês não vendem, né, na maioria das vezes, para contribuintes de outros estados, mas muitas vezes vocês compram de outro estado equipamentos, né? Isso ocorre principalmente com tanques, bombas, equipamentos mesmo para postos de combustível. Inclusive, o pessoal costuma comprar bastante da região sul, né? Porque geralmente o preço é mais em conta em outros estados, né? Então o empresário fica atraído, né, por aquela oferta, porque em comparação com o preço de outros estados, lá em determinado estado saiu mais barato o equipamento. Só que aí depois que é feita a apuração mensal na contabilidade, o que acontece? É apurado lá que ele tem que pagar um imposto que é o diferencial de alíquota, né? A alíquota paga a diferença para o estado para onde foi o destino. Então, isso vai acabar. Não vai existir mais o diferencial de alíquota entre estados, né? Então, o preço vai ser mais equiparado, acredito eu, né? Porém, você não vai ter aquela desvantagem de paga mais barato no equipamento, mas depois recebe a diferença de imposto a pagar. Isso quando entrar em vigor de fato, né, professor? A parte do Sim. IPS, né? Bacana, obrigado, Dani. Notícia boa eu vou deixando para Dani, tá, Dani? As notícias boas eu deixo para você. Vamos compartilhar aqui. Então, a figura do diferencial de alíquota, pessoal, ela tende a desaparecer, tende não, ela vai desaparecer, mas isso só quando acabar o ICMS. Daqui a pouco, vocês vão ver o calendário da reforma. Eu vou mostrar para vocês o calendário, quando é que começa, o que que vai acontecer aí no meio do caminho. Quando a gente efetivar os novos impostos, aí acaba essa coisa chamada diferencial de alíquota. Vamos seguir. Falando em alíquota, qual é a alíquota que a gente vai ter no imposto novo? Por incrível que pareça, a gente não tem ainda uma alíquota definitiva. Não se sabe, né? A gente está começando um mundo novo tributário, mas não se sabe qual é a alíquota definitiva, porque ela será definida ao longo do próximo ano. Mas nós temos uma expectativa de 26,5. Esse 26,5 pode ser 27, pode ser 28. E hoje eu vi uma notícia já de alguém falando que pode chegar até 30, tá? Mas a gente está trabalhando com 26,5, que é o que está lá na lei complementar. Então, esse 26,5 não é aleatório, é a estimativa colocada na lei complementar. E esse valor, esse percentual de 26,5, ele será dividido entre os estados e os municípios. Ponto importante para eu falar desde já, para vocês não ficarem ansiosos, né? O combustível é um produto que tem uma exceção de tratamento na reforma tributária. Então, os produtos de um modo geral, os serviços de um modo geral, vão pagar esse 26,5 e vão ter direito a crédito. Os postos, pelo combustível, não terão essa tributação na sua venda porque ele vai ser tributado lá na usina. Ele continua com a tributação monofásica, tá bom? Então, quando eu estiver falando aqui de 26,5, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de distribuição dessa alíquota. Você vai pensar na loja de conveniência, você vai pensar nos demais produtos que não é o combustível, nas outras tributações que você tem além do combustível, porque o combustível ele vai estar lá na tributação monofásica. Bom, esse 26,5, como é que vai se distribuir? Vou mostrar um exemplo aqui para vocês, ó. Imagina uma empresa que fez uma venda de um produto para Barueri, vendeu para um cliente que está em Barueri. O que que a empresa precisa colocar na nota fiscal dela?
Primeiro, ela tem que pôr o IBS do Estado. Lembra? Lembra que eu tenho IBS e CBS e o IBS tem que ser dividido entre estados e municípios. Então, tem um IBS do Estado e um IBS do município. E a nossa nota fiscal vai ter que refletir isso, tanto nota de mercadoria, de produto, como nota de serviço. Todas as notas terão essa estrutura de tributação: IBS do Estado, IBS do município e CBS. Então, imagina que eu vendi lá para uma empresa em Barueri. Eu tenho IBS do Estado. Vou descobrir qual é o IBS do Estado. Vou pesquisar, né? Quando começar essa tributação, o governo vai divulgar as alíquotas. Eu vou lá no lugar onde o governo divulgou, vou ver qual é o IBS de São Paulo. Ah, São Paulo escolheu 12,8. Beleza, está aqui na minha nota, IBS Estado. Qual é o IBS de Barueri? Porque eu vou precisar do IBS de Barueri também. Eu preciso. Então eu botei IBS de Barueri e fui lá pesquisar, faz de conta que Barueri escolheu 5,10. E na minha nota eu preciso ter também o imposto federal, que é a CBS. Então eu teria IBS de São Paulo, IBS de Barueri e CBS, totalizando ali 26,7. Depois, um outro exemplo agora. Olha, veja, agora eu vou falar de prestação de serviço. Imagina que eu sou uma empresa que prestou um serviço para uma pessoa que está lá em Atibaia. O que que vai ter na minha nota de prestação de serviço em termos de carga tributária? Eu vou precisar do IBS do Estado. Vou lá pesquisar, o do Estado não vai mudar. Para a maioria dos produtos não vai mudar. 12,8. Mas agora eu vou precisar do IBS de Atibaia. Ah, eu vou lá pesquisar, Atibaia 4,5, 4,5. Bacana. E preciso colocar CBS também. Aí vai ter 26,10 de carga total. Depois eu vendi para o Rio de Janeiro. Eu vou ter que saber qual que é a alíquota do IBS do estado do Rio. Aí tem que saber qual cidade que eu vendi. Ah, vendi para Petrópolis. Qual que é o IBS de Petrópolis mais a CBS? Todos os documentos fiscais terão esse tipo de tributação: a do estado, a do município e a federal. Mas, Sérgio, eu sou prestador de serviço só, eu vou ter que pagar IBS do estado? Vamos pagar IBS do estado. Sérgio, eu sou uma empresa que só compro e vendo mercadoria, não presto serviço para ninguém, não. Eu vou ter que pagar IBS do município? Vamos pagar IBS do município. Independente do que fazemos, sempre vai ter IBS do estado e IBS do município. Você, posto de combustível, como nós dissemos, né? A maioria das suas vendas acontece ali onde você está. Consumidor final vai comprar lá na loja de conveniência, a tributação vai acontecer lá, não é na casa do consumidor final. A pessoa foi lá, comprou um produto, trocou um pneu, lavou o carro, você vai emitir a nota usando as alíquotas do lugar onde você está. Então, se você é uma rede de postos, uma coisa curiosa que vai acontecer é assim, ó. Você vai ter postos em diversos municípios. Os produtos, fora o combustível, né? Combustível já vai vir tributado, mas os demais produtos. Em cada município, então você vende lá batata frita na loja de conveniência. A batata frita na loja de conveniência lá de São Paulo, ela vai ter um valor na nota. Na loja de São Caetano, a mesma batata frita vai ser outro valor. Na loja de Guarulhos vai ter outro valor. Então, cada posto que você tiver em cada município, as alíquotas serão diferentes. Ou em cada estado, né? Se você tiver em outro estado, a alíquota de um estado para outro muda, a alíquota de um município para outro muda. Então fique atento que você vai perceber um pouquinho essa diferença, tá bom? Lembrando que o IBS e CBS, só para vocês saberem, né? Eles são considerados impostos por fora. Quando você for fazer a formação de preço, o imposto não vai estar dentro do seu preço. É diferente do que a gente faz hoje com o ICMS. Quando eu vendo lá um pneu, eu já tenho que saber quanto que vai ser o ICMS do pneu para jogar o ICMS dentro do preço. Quando eu vendo lá um macaco, eu já tenho que definir qual que é o preço do imposto para colocar lá dentro do valor que eu vou vender. IBS, CBS não. Eu vou definir o preço do produto e na nota eu vou ter IBS e CBS que vai ser destacado à parte
e somado no total da nota. Muda um pouco a dinâmica de você calcular o preço de venda do seu produto e de você apresentar isso na nota fiscal. Tudo bem? Os sistemas estão quebrando a cabeça com isso aí, né, Rodrigo? O sistema tem que dar um jeito de fazer isso tudo acontecer bonitinho, sem que você, usuário, tenha muita preocupação com isso. Vamos seguir. Ah, deixa eu ver as observações aqui. Ah, que eu coloquei aqui. A mesma rede vai pagar alíquotas diferentes conforme o município. E esse tipo de tributação aqui, como eu já tinha dito, é para os demais produtos, né? O combustível já vai ter sido tributado lá na refinaria. Um ponto importante aqui da legislação é a possibilidade que vocês e todos os empresários agora terão de aproveitar crédito de muitas coisas que hoje a gente não pode aproveitar crédito. Então eu vou ter 26,5 na saída, mas eu também posso me creditar das compras que eu fizer, que a maioria vai vir com tributação de 26,5 e eu posso me creditar. Menos, no caso de vocês, postos, menos do combustível, né? Combustível de um modo geral, todo aquele combustível que você compra para vender, aquele você não vai ter crédito, porque você também não vai ter débito na saída. Ah, então veja, material de consumo, os serviços que você contrata, material de escritório, ativo imobilizado, tudo isso vai ser passível de crédito para você. Só que tem que ter nota fiscal, a nota tem que estar no nome da empresa, e você precisa ter esses documentos organizados junto com o extrato bancário. Junto com o extrato bancário. Então, vocês, empresários, pelo amor de Deus, saibam que é muito importante que vocês enviem os extratos bancários para o escritório de contabilidade. Não dá para fazer, não dá para fazer uma contabilidade adequada, segura, com números confiáveis, se eu não tenho os extratos bancários da empresa. Não dá, não dá. Ah, mas eu não mando extrato, meu contador me manda o balanço aqui, me manda tudo, manda, mas ele tem certeza que ele não consegue mandar da melhor maneira. Vai estar faltando coisa, vai estar deficiente, precisa mandar extrato. E agora, pessoal, agora, mais do que nunca, o controle do extrato e o envio para os escritórios de contabilidade é mais fundamental ainda. Porque vocês vão ver que as novas regras de tributação, fazem com que a tributação aconteça diretamente no banco. Daqui a pouco eu vou falar para vocês de um mecanismo chamado split payment. Vocês já devem ter ouvido e eu vou falar daqui a pouco para vocês. O que que é o split payment? O governo já vai cobrar o imposto lá no banco. Se o governo estiver cobrando errado, se o governo estiver cobrando a mais de você, e você não está mandando o extrato para o escritório, nós não vamos descobrir, não. Não tem como saber, não. Então, nós precisamos do extrato, inclusive agora, para controlar, para verificar, para checar o que o governo está fazendo na sua conta. Quando eu digo na sua conta, é na sua conta empresa. Então, o envio de documentos é fundamental, pessoal. Fundamental. Tá bom? Vamos continuar aqui, vamos continuar aqui. Olha, tem um detalhezinho aqui na legislação, depois vai ser explicado para vocês como é que vai fazer isso, como é que a gente controla, mas só para vocês saberem que uma partezinha do combustível, ela vai poder ser, o crédito vai poder ser aproveitado, que é o combustível que vocês usam aí na operação de vocês, nos veículos do posto. Nas atividades internas, o que você usa vai poder aproveitar crédito, tá? Então você vai ter um pedacinho de crédito do combustível. Tem uma possibilidade aí de se fazer esse aproveitamento. Split payment, o que que é isso? O que que é isso? Split payment é pagamento repartido. Vejam, hoje.
Hoje, como é que a gente paga imposto, né? A gente faz a venda, emite a nota, faz a venda. Essa nota, ela é mandada para o escritório contábil. O escritório faz a apuração, olha para as compras, né? Faz ali débito menos crédito, apura imposto, faz uma guia, manda para vocês. A guia. Além disso, o escritório ele vai ter que preencher um documento chamado SPED fiscal. Um dos documentos, né? Porque tem um outro chamado SPED contribuições. E tem um outro também chamado SPED contábil. E tem vários outros, não vou falar todos aqui. Tem E-Social, Reinf, DCTF Web, tem um monte. Mas eu quero falar do SPED fiscal. O SPED fiscal, a gente manda SPED fiscal e SPED contribuições para falar da apuração do ICMS e do PIS/COFINS. Aí a gente manda para o governo. O que é que o governo faz? Ele vai olhar, vai ver as notas que a gente lançou, as compras que a gente fez, faz a continha, vai checar o valor que foi pago para ver se está tudo certo. Então hoje a gente apura, a gente recebe o dinheiro do cliente, apura, preenche a guia, paga e manda as informações para o governo. Como é que vai funcionar agora, daqui para frente, quando começar a reforma? Vocês vão emitir a nota fiscal. E a partir da emissão da nota fiscal, o governo vai ter lá uma série de controles, e a partir desse controle, ele vai dizer quanto que tem que pagar de imposto. Aí ele vai chegar num número que ele acha que é o que tem que pagar de imposto. Ele já vai fazer a retenção disso lá no banco e vai mandar para a gente, para o escritório. E a gente vai conferir. Deixa eu ver se isso aqui que o governo fez está certo. Deixa eu ver se as notas estão aqui. Deixa eu ver quanto ele debitou. Deixa eu ver se ele lançou o crédito aqui. Aí, se tiver alguma coisa errada, a gente avisa. A gente avisa não, a gente comunica ao governo, né? Mas o dinheiro já está lá na mão dele. Então agora o governo ele arrecada primeiro para a gente apurar, para a gente conferir depois. Hoje não, hoje a gente apura, manda para ele, aí ele vai conferir o que a gente fez. Agora não, ele vai fazer, manda para a gente e nós vamos conferir o que ele fez. E o que vai propiciar isso é o split payment. Porque nas vendas, fora o combustível, né? Nas vendas dos outros produtos que vocês fizerem, quando o cliente faz o pagamento daquela compra, o banco já vai fazer o split, já vai pegar o dinheiro do imposto e já retém. Então, assim, ó, o que que nós temos dito, o que que nós temos visto, né? Vai ser quase impossível sonegar imposto. Quase impossível não pagar imposto. Por quê? Porque o governo já vai cobrar o imposto lá no banco. Isso muda o jeito de nós dirigirmos a nossa empresa. Isso muda a condução do nosso fluxo de caixa. Isso muda a nossa relação com clientes, com fornecedores, tá? Então fiquem atentos a isso, depois vocês saberão mais detalhes. Mas o fato é que o governo vai pegar o dinheiro do imposto quando o dinheiro entrar no banco, antes dele chegar na empresa de vocês. Isso tem um fator positivo. Tem um fator positivo, né? Deixa eu ver aqui o que eu coloquei aqui, o mecanismo do split, né? Então, ó, no momento em que o cliente faz o pagamento do boleto, ou faz um depósito, ou faz uma transferência bancária, manda um Pix, nesse momento, quando o fornecedor, o comprador mandar o dinheiro para o banco já vai separar o dinheiro do imposto. E o banco vai saber, tá? Por quê? Porque todo pagamento que for feito vai ter um código que identifica a nota fiscal referente àquela operação. E a partir disso, o banco já faz a retenção. Tem aqui um exemplo. Deixa eu ver se tem uma outra coisa aqui. Tá aqui. Tem aqui um exemplo para vocês terem uma ideia. Imagina que foi feita lá uma venda de R$ 1.200. Aí o cliente que comprou está lá com esse boleto de R$ 1.200 na mão. Quando ele vai ao banco e paga R$ 1.200, o banco separa 200, manda lá para os dois leões, para o comitê gestor e para a Receita Federal, e manda R$ 1.000 para quem fez a venda.
Então, quem fez a venda de 1.200 não recebe mais 1.200. Recebe só 1.000, porque a parte do imposto já o governo pegou. Deixa eu ver. Aqui, vou deixar para a Dani falar, que a Dani gosta de falar dessa parte. Notícia boa. Vai, Dani. Dani traz as notícias boas. Vamos lá. Então, essa questão do split payment, depois eu acredito que o professor vai até mostrar aqui, tem até um artigo específico, na lei complementar que trata aí, da responsabilidade solidária, né? Quando o pagamento é feito pelo fornecedor pelo split payment, é como se fosse já uma garantia de que o imposto foi pago, o que nós não temos hoje em muitos casos, né? Um exemplo que eu costumo sempre passar aqui é o das algumas distribuidoras, né? É uma grande preocupação daqueles revendedores que não trabalham com postos bandeirados, né? Então ele compra ali de companhias distribuidoras diversas, porque o preço geralmente é mais atraente. E o que que a gente costuma sempre orientar, né? Quando ele pergunta, mas será que eles pagaram o imposto para eu não ser responsável solidário depois? O que que a gente orienta? Desconfiem do preço. Se o preço está muito mais em conta, certamente alguma coisa está sendo feita lá para ele ter essa competitividade melhor no mercado. Com o split payment, isso vai melhorar. Em que sentido? Quando a distribuidora fizer o pagamento do boleto para a usina, enfim, para o fornecedor deles, para o produtor, né, do combustível, quando ele fizer o pagamento do boleto, ele vai pagar o que vai lá para o fornecedor e já vai pagar, o banco já vai repartir esse valor para o comitê gestor lá do IBS e para o governo federal, do CBS. Então, não tem como esse imposto não ser recolhido mais pela distribuidora, né? Coisa que é de grande conhecimento de quem é do ramo, né, de combustíveis. Inclusive, esse ano, né, foi um ano ainda mais complicado nesse quesito, né, de muitas companhias aí envolvidas, né, com a parte do crime, são as chamadas devedoras contumazes, né, aqueles que faz parte do negócio deles não pagar imposto, por isso que eles têm um produto mais em conta. Então, isso tende a acabar e melhorar essa questão da competitividade do mercado, né? A gente vê isso de uma forma muito positiva. Então, aqueles revendedores que têm postos bandeira branca e que compram de algumas companhias, ele vai ter mais segurança de que aquele imposto já foi pago quando isso de fato entrar em vigor aí o split payment. Então, a gente encara isso para o mercado como uma novidade muito boa, muito positiva. Obrigado, Dani. Então, ó, eu tava no outro slide. O que a Dani estava falando, a conclusão, o complemento está aqui, ó. Então, é o fim da responsabilidade solidária. Tem um artigo que ele determina isso. Quando aconteceu o split, aí o posto deixa de se preocupar em ser surpreendido lá na frente com uma cobrança de um imposto que alguém da cadeia anteriormente não pagou. Isso é muito, muito positivo. Vamos lá. Combustível é monofásico. Eu coloquei aqui depois para quem quiser pesquisar, para quem quiser se aprofundar, mas que eu disse para vocês, olha, quando o posto fizer a venda do combustível, ele já não vai precisar mais recolher o IBS e CBS, porque IBS e CBS estarão recolhidos lá no primeiro da cadeia, né? Primeiro da cadeia, refinaria, usina, são os que vão ser responsáveis pelo recolhimento. Depois, aqui embaixo, ele vai falar aqui que, de um modo geral, vocês não podem aproveitar crédito e fica assegurado o direito à apropriação à utilização dos créditos, né, de IBS e CBS nas demais operações, né? Então, as demais empresas, quando adquirem combustível, elas podem aproveitar o crédito, né? O posto pelo combustível revendido, não. Só aquele pedacinho que ele usar nas atividades do dia a dia.
Aqui reforçando isso que a gente achou tão bom que a gente está reforçando aqui de novo, né? Então, na saída do combustível do posto, já não haverá mais a tributação, porque essa tributação já aconteceu lá no início da cadeia, né? Claro que esse imposto vem embutido no preço, mas aí na hora da venda já não haverá mais a tributação. A, a sistemática do Simples Nacional. Ela vai continuar com a reforma tributária? Ela vai continuar com a reforma tributária. Então, continua existindo o regime do Simples Nacional, onde a empresa do Simples, ela recolhe vários tributos numa única guia, num único documento. Então, vai existir a possibilidade do Simples tradicional. O que é o Simples tradicional? Que recolhe todos os impostos numa mesma guia. Mas o governo está dando a opção da empresa do Simples recolher os tributos, os tributos novos, né? IBS, CBS, fora do Simples. Por que que ele está dando essa opção? Porque as empresas do Simples que vendem para outras empresas ou que prestam serviço para outras empresas, elas podem se ver na necessidade de que o cliente delas, o comprador do produto, do serviço delas, queira mais crédito. Pode ser que ele fala para a empresa do Simples assim, olha, eu queria comprar de você, eu quero continuar comprando de você, mas eu gostaria de ter o crédito integral, o crédito cheio. Porque a empresa do Simples que recolhe no modelo tradicional, o crédito que ela transfere é muito pequenininho, porque ela paga pouco, né? Dentro do regime tradicional, o pedaço de imposto que ela vai pagar de BS CBS é pouquinho. Então o crédito é muito pequeno. Algumas empresas grandes vão querer crédito maior, crédito cheio. Aí o fisco está dando essa opção para as empresas do Simples escolherem recolher IBS e CBS por fora, tá? Não é o caso aqui para a maioria de vocês, porque vocês vendem para consumidor final, então creio que vocês não teriam essa preocupação de qual sistema eu vou utilizar, por dentro ou por fora. Creio que isso não seja uma preocupação aqui do nosso setor, tá bom? Se tiver alguma coisa diferente, depois a Dani me fala, mas a minha avaliação é que para a gente não tem essa preocupação de será que eu vou recolher por dentro, será que eu vou recolher por fora? Não, quem é do Simples vai continuar recolhendo aí por fora, né? Quem tem alguma atividade que está no Simples continua recolhendo aí no sistema tradicional. Fala, Dani. Professor, realmente para os postos, nesse caso, não vai ter impacto, né? Exceto nas compras, né? Porque alguns itens eles compram de fornecedores, empresas que são optantes pelo Simples, Simples né? Nacional. Simples Nacional. Então, uma Tá, observação é, o revendedor, para ele ter um crédito maior, já que ele pode se creditar também da compra dessas mercadorias, é, ele pode perguntar ali para o fornecedor se ele optou por recolher a CBS e o IBS por fora do Simples Nacional, porque aí isso sim, vai dar um crédito maior para a sua empresa. Se ele só está tá. recolhendo dentro do Simples, o seu crédito é menor. Isso. Então, o setor de compras, o responsável pelas compras aí da empresa, tem que estar atento a isso, né? Quando eu compro de empresa do Simples, o crédito que eu posso aproveitar é menor. É claro, né, que o comprador, ele vai olhar para o preço. Pode ser que eu estou comprando do Simples, o crédito vai ser menor, mas é um preço muito bom. Ao passo que eu posso comprar de uma outra empresa que não está no Simples, vai me dar um crédito maior, mas o preço está mais alto. Então, esse é o drama e o dilema de quem é do setor de compras, avaliar. Vale a pena comprar dessa empresa do Simples ou vale a pena comprar dessa outra empresa que não está no Simples? Tem que avaliar o preço e a possibilidade do crédito. Isso foi simples. Nota fiscal de consumidor eletrônica já mudou duas vezes, né, a data de entrada em vigor, né? Agora nós estamos com a previsão de que é maio de 2026. Então, depois de maio de 2026, 4 de maio, não pode mais emitir nota fiscal de consumidor eletrônica para CNPJ, tá bom? Então,
Fiquem atentos. Ah, mas o que que eu vou emitir então se eu vender para uma empresa que vai querer uma nota? Vai emitir a nota modelo 55, né? A nota de venda normal. Então, agora, novo prazo, maio de 2026. Calendário. Quando começa tudo isso? Começa 2026. Então, 2026, nós já teremos que emitir nota fiscal destacando IBS e CBS. Só que em 2026, essa informação na nota é obrigatória, mas ela não requer um recolhimento. A gente não vai recolher em 2026. A gente só vai lançar na nota fiscal. O seu sistema tem que estar preparado para emitir as notas, seja mercadoria, seja serviços, o sistema tem que estar preparado para emitir as notas neste formato. Quanto que a gente vai recolher não, quanto que a gente vai destacar na nota o ano que vem? 1%. Esse 1% vai ser dividido na hora de preencher a nota. Lembra que eu mostrei o exemplo? IBS do estado, IBS do município e CBS. Só que em 2026, a gente não vai preencher o campo IBS município. A gente vai preencher o campo IBS estado 0,1 e CBS 0,9. Então, quem ainda não se preparou, quem está vendo essa informação pela primeira vez, converse urgentemente com o seu escritório e com o seu sistema. Diga, olha, ouvi algo hoje na palestra que eu não estava presente para isso, não preparei meu sistema, não avisei meus funcionários, não arrumei meu cadastro e a coisa já tem que começar daqui 2 semanas. Então, não tem que pagar, mas tem que lançar na nota. E se não lançar na nota, aí é possível que o fisco queira que você pague esse 1%. Tá bom? Então, quem não mexeu com esse assunto ainda, hoje, depois da palestra, já vai conversar com o seu contador. 2027. 2027 acaba o PIS e COFINS. Acaba PIS e COFINS. E aí começa a pagar CBS numa alíquota normal. O que que vai ser a alíquota normal da CBS? Em torno de 8%. Em torno de 8%. E aí continua pagando 0,1, destacando 0,1 de IBS. Depois tem lá umas continhas que vai ser feito, porque esse IBS vai ser descontado da CBS, mas depois vão explicar para vocês. Depois teu sistema explica para vocês como é que tem que fazer. O fato é que lá em 2027 eu já começo a pagar a alíquota cheia da CBS, por volta de 8 a 9%. Depois, em 2029, o que que vai acontecer no nosso posto de combustível? Tem mercadoria lá que a gente paga ICMS e tem alguns trabalhos que a gente paga ISS. Então, o posto tem ICMS e tem ISS, que vai continuar existindo, né? 2026, 2027, 2028. Em 2029, o que que vai acontecer? Aquele valor que eu tinha de ICMS para pagar, eu vou calcular e vou pagar só 90%. Imagina que eu estou pagando lá 18%. Pago 18% de ICMS nos produtos lá do posto que não são combustível. Pago 18%. Quanto eu vou pagar? 10% a menos. Vai dar 16 e alguma coisa. A Dani vai fazer a conta ali para mim. 18% menos 10%, Dani. Então, em 2029, onde eu pagava 18, eu passo a pagar 16 e quanto, Dani? A Dani não fez a conta, mas dá 16 e pouquinho, tá bom? Dá 16 e pouquinho. Então, 90% de ICMS. Ah, e se eu sou prestador de serviço? Lá em 2029. Lá em 2029 eu sou prestador de serviço e quanto eu pago? Eu pago 5% de ISS. Quanto eu vou pagar? 10% a menos. Então, eu vou pagar 4,5%. 4,5%. Então, ó, vai diminuindo o valor de ICMS que eu pago, tá vendo?
tanto ICMS quanto ISS. Pago 90%, depois vou pagar 80%, depois vou pagar 70%, depois vou pagar 60%. Em 2033 eu não vou pagar mais nada de ICMS, mais nada de ISS. Isso aqui é o chamado período de transição, tá bom? Então, até 2032 tem ICMS. Então, tem diferencial da alíquota ainda, infelizmente. Tem substituição tributária ainda, infelizmente. Tá, mas ainda vamos voltar para 2029 agora. Por quê? Em 2029, ao mesmo tempo que eu começo a pagar menos ICMS, eu passo a recolher uma alíquota real, um percentual da alíquota real de IBS. Porque até então eu estava recolhendo quanto de IBS? 0,1%, que é quase nada. 0,1 em 2026, 0,1 em 2027, 0,1 em 2028. Aí 2029 vai ser definida qual a alíquota do IBS. A alíquota do IBS ficou definida em 17%, a soma de estado e município, 17%. Legal. Ficou definida em 17, 17. Então, quanto eu vou pagar de IBS em 2029? 10% desses 17, que vai dar 1,7. Então, vejam, 10% a menos de ICMS e 10% de IBS. E aí, no ano seguinte, o IBS, 20% desses 17, depois 30% desses 17, depois 40% desses 17. Em 2033, eu estou pagando o IBS integral. Esse é o calendário. Estaremos juntos nesse tempo todo. Estaremos juntos nesse tempo todo. Agora, o que que eu tenho dito? Tá ficando escuro aqui em Atibaia, umas nuvens escuras, Dani. Vai chegar, ó, acenderam a luz aqui para me ajudar. Vai chegar a chuvinha daqui a pouco. O que que eu quero que vocês se preocupem agora, galera? O que que é mais importante agora? É se preocupar com 2026. 2026. Tem um monte de coisa para acontecer, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Vamos olhar para 26. Preparar o sistema. Meu sistema tá adequado? Meu fornecedor de sistema já avisou que está ok? Pode usar? Se o meu sistema já está adequado, o meu cadastro está adequado? Por que meu cadastro? Porque tem uns códigos novos que você vai ter que usar aí, tanto para mercadoria como para serviço. Uns códigos com os nomes esquisitos, que vai estar na sua nota. Ah, não, mas eu vendo para o consumidor final, não importa. Nota de consumidor eletrônica vai ter essas coisas também. Tem um código chamado Seclestrib. Eu sei que vocês não vão guardar esse nome agora, mas quando chegar lá, que o seu funcionário for emitir a nota, ele vai entrar lá no computador e vai falar: Patrão, tem um nome aqui, tá pedindo um negócio que eu não sei, ó, o que que tá escrito? É Secrestrib. Aí você vai lembrar: o Sérgio falou isso na palestra e eu não atualizei meu cadastro. Então, não deixa acontecer essa cena. Já anota aí, ó, Seclestrib. E já pergunta para o seu contador, pergunta para o teu sistema, pergunta para o teu funcionário administrativo aí, como é que está o cadastro? Já arrumou o Seclestrib? Por quê? Porque tem um Seclestrib da batatinha, tem um Seclestrib da coxinha, tem um Seclestrib do café, do chocolate, do pão, do lubrificante, do cheirinho que põe no carro, da água mineral, do sorvete, da Coca-Cola. Tudo tem um Seclestrib. E serviço? Serviço de consertar pneu, de trocar óleo, de lavar o carro. Cada serviço vai ter um código de serviço se chama NBS diferente. Então tem muita coisa para você atualizar para poder emitir a nota correta. Precisa ter um sistema adequado? Precisa, mas o sistema sozinho não vai fazer. Eu preciso ter um escritório que me apoie? Precisa. Já estamos começando o apoio aqui hoje. Mas você tem que fazer a sua parte dentro da empresa, tá?
E começa quando o teste? Começa agora, 2025. Falando de nota fiscal, eu vou falar bem rápido aqui, porque depois você vai se deparar com isso, mas é importante que você saber assim, ó. Na sistemática nova, lembra que eu falei que o governo vai apurar o imposto? O governo vai apurar o imposto e mandar para a gente conferir. Para que o governo apure, além de emitir a nota, vão haver algumas situações que você vai ter que emitir um documento chamado nota de débito. Vai ter um documento que tem que emitir no teu sistema emissor de nota fiscal chamado nota de débito. Aí tem as situações lá que emite nota de débito. Vão haver situações também que vai ter que emitir um documento chamado nota de crédito. O teu sistema tem que estar preparado para isso. E o teu funcionário também. Vai ter uma outra coisa lá que a gente vai ter que alimentar no sistema chamada eventos. Porque são informações complementares que a gente vai mandar para o fisco para ele poder fazer a tal da apuração assistida. Então, depois você precisa se informar. O que que é nota de débito? O que que é nota de crédito? O que que são os eventos? Que botão que eu aperto aqui no meu sistema para emitir a nota de débito? Para emitir a nota de crédito? Para emitir um evento? E eu sei que tudo que eu estou falando é novo, tá? É novo, é novo. Você vai sair aqui da palestra com uma ideia assim, nossa, falou um monte de coisa lá que eu nunca vi, que eu não sei. Só guarda a informação. Depois você vai ter acesso ao material, vai estar escritinho aí para você conversar com o teu fornecedor de sistema, com a sua contabilidade, com seus funcionários. Mas tem muita coisa para fazer, não é só. Porque tem gente que está pensando assim, ah, não, é só colocar 1% lá na nota. Não é só isso. Não é só isso. Tem muita coisa para fazer. E eu tenho certeza que vocês que estão aqui, porque vocês estão aqui, vocês são interessados no negócio, vocês estão preocupados, então vocês não devem estar trabalhando assim, com pastinha, com Excel, com anotação no caderninho. Não estão, né? Não estão. Por quê? Porque isso aqui não pode mais hoje. Não pode. A gente tem que olhar para isso aqui, ó. A gente tem que buscar essa integração de pessoas, treinar as pessoas, organizar os processos internos e ter sistemas de apoio, tecnologia que te dê todo o apoio nessa integração para que você obtenha um ótimo resultado. Eu lido com muitas empresas, muitas pequenas empresas, através do meu trabalho de palestra e consultoria. E às vezes tem empresas que elas não compram o sistema, elas não implantam o sistema, elas não adotam o sistema porque tem um custo. Mas elas não conseguem enxergar que o custo de não ter o sistema é mais alto e que ele nem está percebendo, que a empresa nem está percebendo. O custo da desorganização, o custo do risco de ser fiscalizado e ser multado. Então, se você não tem sistema, não tem uma organização, não tem um emissor de nota que você esteja pagando, que seja aí parametrizado para a sua necessidade, se você usa emissor gratuito, repense, porque o ano que vem isso vai te dar muito mais trabalho e dor de cabeça do que você imagina. Então, tenta se organizar agora. E lembre-se, isso tudo aqui que nós falamos, esse papo nosso aqui, é porque a gente tem o desejo de todos vocês aqui, temos quase 350 pessoas, tem mais de 500 pessoas inscritas que vão ver depois essa gravação em algum lugar. O nosso desejo é que vocês cresçam, que vocês prosperem, que vocês continuem tocando o sonho de vocês. Cada um de vocês que abriu uma empresa, cada um de vocês que comprou um posto de gasolina, cada um de vocês que comprou uma lojinha de conveniência, cada um de vocês que comprou algum negócio, é porque você tinha um sonho. Um sonho de fazer a economia crescer, um sonho de ganhar dinheiro também, não tem problema nenhum, né? A gente prosperar também significa ganhar dinheiro. Crescer e ganhar dinheiro. Agora, para você crescer e ganhar dinheiro em paz, com a cabeça, colocar a cabeça no travesseiro em paz, você tem que cumprir as regras do governo. Você pode não concordar,
Você pode não gostar das regras do governo, mas tem que cumprir, tem que cumprir. E a gente está aqui nessa parceria Plumas e Max, para que você consiga cumprir as regras da melhor forma possível, para amenizar o seu sufoco que vai ser enfrentar essa legislação nova. Então, quero agradecer a presença de cada um de vocês e vou dizer para vocês assim, ó, agradeçam ao Escritório Contábil Plumas, a IMEX, por ter proporcionado este evento para vocês, por ter trazido essa informação para vocês, que eu tenho certeza que vai ser de grande valia, né? São informações aí que para o teu negócio um valor inestimável. Então, eu agradeço a eles por me dar essa oportunidade de falar para vocês e digo a vocês, agradeçam a eles também. Tem aqui os contatos da Plumas, um grupo de atualização aí que eu coloco as informações, o que vai mudando na reforma tributária, eu vou colocando nesse grupo e o meu Instagram também. Lembre-se de que o que a gente viu aqui foi bem um resumo, né? Bem um resumo de tudo que é a reforma tributária, mas saibam que o principal da reforma foi transmitido aqui para vocês, tá? Eu estarei à disposição, a Dani, a Plumas, a IMEX também. E agora a gente vai abrir uns minutos para pergunta, né, Dani? Isso, eu vou pedir só uma licencinha. O senhor Luiz Reinaldo está presente ainda, para ele dar uma palavrinha com o pessoal também. Aí depois a gente já dá uma olhada nas perguntas aí do chat, professor. Tá Você bom, fica à vamos lá, vontade. senhor Luiz. Muito obrigado aí para quem mandou palminhas. Agradecemos as palmas. Obrigado, viu, Antônio Sérgio? Boa tarde a todos, tá? Boa Eu tarde. estava em reunião aí, mas a Dani conduziu muito bem junto com o Antônio e o Rodrigo. É, Agradecemos muito ao Antônio Sérgio, porque sempre foi um parceiro nosso, sempre estava conosco, já fizemos vários eventos juntos, em vários sindicatos, né, Antônio? E Isso. Pelo Brasil, né? Pelo a Brasil. nível nacional, é verdade. E agradeço muito a maneira de expor essas situações que estão surgindo, essas mudanças, né? Porque a gente fala em reforma tributária, mas isso não envolve só o contador, só o sistema, envolve também o administrador do negócio, precisa conhecer muito bem esses detalhes, né? Para que possa tomar decisões, né? Então, agradeço muito, Antônio Sérgio, mais uma vez, por colocar essa matéria de maneira bem transparente, bem clara. Já participei de vários outros palestrantes, mas nunca vi o Antônio Sérgio, alguém como o Antônio Sérgio, transmitir de maneira bem clara, né? Porque as informações têm que ser passadas de uma maneira que as pessoas entendam, porque questões técnicas mesmo fica mais ao contador ou ao sistema, né, IMEX, que são uma parceria. Pessoal, a única coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, reforçando aquilo que o Antônio Sérgio disse, tá? Procure o seu contador, tá? Procure o seu sistema. Qualquer que seja a situação que vocês estão enfrentando e que vão enfrentar com essa reforma de 2026, procure-nos, porque são grandes mudanças que estão ocorrendo e que vão surgir, tá? E que precisamos que vocês entendam que nós também estamos aí lidando com todas essas novidades, né? Então, eu só gostaria de focar muito bem isso, que todos os escritórios de contabilidade têm que estar preparados, né, para essas mudanças de rotinas e processos que estão surgindo com essa reforma tributária, né? Estamos aqui numa parceria junto com a IMEX para facilitar mais esse desempenho dessas funções para os revendedores, tá? Então, agradeço muito a participação de vocês, não vou tomar muito tempo, né? E agora fica aí o meu muito obrigado pela participação aí dos 320 que estão aqui convidados e assistindo conosco. E vamos dar continuidade para as dúvidas, né? Espero e tenho certeza que muitas dúvidas irão surgir. Talvez não conseguiríamos passar e transmitir e resolver todas essas dúvidas, né? Mas sempre surge alguma coisa e o Antônio Sérgio está aí junto com a Daniela que vai conduzir a oportunidade para ter essas dúvidas. Obrigado a vocês, tá? E pode dar continuidade, Daniela, por favor, com as dúvidas aí mais comuns entre todos. Tá, ok, obrigada. Professor,
Quer dar uma olhadinha aí Bom, no chat, algumas dúvidas que o senhor queira já solucionar? Eu se você vou. quiser me falar, eu acho que é mais rápido do que eu procurar. Uhum, Vai dando uma olhada aí, enquanto eu vou respondendo, você vai vendo que muita coisa talvez seja igual, algum verdade. assunto talvez não seja pertinente, aí você vai me falando, eu vou respondendo. De qualquer forma, pessoal, eu deixei meu e-mail de contato aqui no chat, mas às vezes alguém não consegue abrir o chat porque está pelo celular, né? Então, se quiserem anotar, é daniela@plumascontábil.com.br. As dúvidas também podem ser enviadas por esse e-mail, que a gente vai respondendo vocês com o maior prazer, tá bom? Assim que possível. Existem aí algumas ansiedades, né, com relação às informações que precisam ser feitas de imediato, né? A gente ouviu muitas notícias, né, deixando os contribuintes até temerosos, falando que não ia ser possível emitir a nota, né, que ia travar o sistema. A gente viu que agora o fisco flexibilizou isso, né, Uhum. estendendo para maio não a obrigatoriedade de constar as informações na nota, porque isso continua sendo obrigatório. Os novos impostos têm que aparecer como teste nessa fase inicial, né? Aquela alíquota de 1%, né? Que é distribuída entre IBS e CBS. Então, essas informações já são obrigatórias constar, sim, no sistema gerencial para emissão das notas a partir de janeiro. O sistema vai travar? O que o fisco disse é que não, né, professor? Que não vai travar a emissão da nota. Porém, outros erros, né, de cadastro também podem travar a emissão da nota, tá? Então, embora foi prorrogado, não deixou de ser obrigatório. Existe, inclusive, previsão de penalidades para quem não incluir essas informações na nota, né? Então, fiquem atentos, não deixem de fazer as atualizações com o software gerencial, né? Muitas informações, alguns softwares, como por exemplo a Imex, eles oferecem ferramentas que já trazem a atualização da classificação fiscal também de produtos com os novos impostos, né? Tem muita gente me pedindo aqui a nossa tabela de classificação fiscal de produtos. Como a Plumas atende aí a nível nacional praticamente, nós elaboramos essas tabelas com essas informações, né, as principais, e divulgamos. Mas ela ainda está em produção com essas atualizações. Então, aqueles que não recebem ainda os nossos informativos e gostariam de receber essa tabela, se inscrevam lá no nosso site, né, para receber a nossa newsletter, que assim que estiver disponível, a gente vai divulgar para vocês, tá bom? A gente vai divulgar com informações de 2025, porque o ICMS e a de REM para combustível, vocês precisam ainda até 31/12 utilizar essas informações, e a partir de janeiro já altera também o ICMS do combustível, que a alíquota é anual, tá? Então, em janeiro a gente vai divulgar outra, mas as informações de IBS, CBS, Secless-Trib, todos esses códigos aí que o professor mencionou, já vão constar nessa tabela, tá bom? Vamos lá. Uma das perguntas Também aqui, quero essa tabela. pode deixar, a gente fornece sim. O pessoal estava perguntando muito sobre a questão aqui das lojas de conveniências, né? Ainda em dúvidas. Deixa eu Tá. ver se eu acho aqui a pergunta. Enquanto a Dani procura a pergunta, só para reforçar o que a Dani já falou, pessoal, assim, ó, obrigatoriedade de emitir nota com IBS e CBS é 1º de janeiro de 2026. Existe um sistema que faz validação da nota, então tem coisa que ele deixa passar, tem coisa que ele recusa. E aí tinha uma previsão de que se não tivesse o campo IBS e CBS, que a nota seria rejeitada. Aí o fisco falou assim, ó, eu não vou acionar esse campo por enquanto, para não travar a economia, mas a obrigatoriedade de preenchimento continua. Você precisa preencher. Se você mandar uma nota 100, você vai conseguir mandar, mas essa nota pode ser multada depois. E principalmente o que a Dani falou, você não precisa preencher esse campo, mas você tem que colocar lá o Secless-Trib, o CST, a NBS. Então, pode ser que você deixe de colocar alguma informação que pode travar sua nota também.
Não é só isso. Por isso que tem que estar com o cadastro em ordem, tem que estar com um sistema de confiança para você não ter problema. Achei aqui uma das perguntas, professor, Diga lá. para os postos que trabalham com a conveniência no mesmo CNPJ, ou seja, lucro real ou presumido, né? Como fica o IBS e o CBS? Ué, IBS e CBS é por produto. Então, se eu tenho lá uma loja de conveniência, eu fui lá, a pessoa foi lá comprar uma batatinha, eu emiti nota, tomou um café, eu emiti nota, a pessoa pegou um chocolate, emiti nota, um sorvete. Então, cada venda que eu fizer na loja de conveniência vai estar sujeita a IBS e CBS, que eu vou emitir nota e o governo vai fazer a cobrança do imposto de cada uma das notas. Então, quando eu emiti a nota fiscal de combustível lá na bomba, a pessoa foi lá, abasteceu, emitir a nota. Na nota vai ter um código, um CST específico para o fisco entender, olha, nesse combustível não vai ter o IBS e CBS. Mas na batatinha vai ter um outro código que o fisco vai cobrar, sim, o valor do IBS e o valor da CBS. Então fica do jeito que é hoje, como é hoje. Hoje não é substituição tributária. Você vende o combustível lá, o ICMS já foi cobrado por substituição. Mas o que vende na loja de conveniência, você paga lá, né, emite cupom fiscal, paga lá. Vai ser igual, IBS, CBS vai ser igual. Você só não vai ter a cobrança do imposto do combustível, mas dos outros produtos, né? Não só na loja de conveniência, no próprio posto mesmo, né? Outros produtos que você venda, inclusive os lubrificantes aí, eles serão tributados. Então, é só mentalizar, né, pessoal? Os produtos que hoje eu pago ICMS, as mercadorias tributadas da loja de conveniência, vai continuar sendo tributado, só que ao invés de ser ICMS, vai ser o IBS, que vem embutido o imposto do Estado, né, antigo ICMS e o ISS. Então, a mercadoria que antes você não E o pagava CBS. é, serviços, né? Isso é uma grande novidade, né? É, eu não pago ISS sobre a venda de um produto. ISS é só sobre os serviços. Mas agora, dentro do IBS, tem um imposto para o Estado e para o município também, inclusive aí nas mercadorias, né? Uma Exatamente. outra pergunta: o posto poderá se beneficiar de crédito de IBS, CBS nas compras de insumos, material para uso, peças e reparos? Sim, poderá se creditar, porque a saída dos demais produtos será tributada. Sendo as saídas tributadas, vai sim poder aproveitar o crédito dos demais insumos, notas fiscais que estejam em nome do posto, que sejam enviadas para o seu escritório, pode aproveitar sim. Inclusive, existiu aí grandes processos de recuperação, né, de impostos, PIS e COFINS, mas a gente sabe que para postos de combustíveis, a legislação é muito específica. Para empresas do lucro real, né, os créditos eram limitados. Por exemplo, crédito sobre aluguel recebido de pessoa jurídica, locação de equipamento, as próprias mercadorias, né? Poderia ser creditado o valor das compras, as mercadorias que são tributadas. E aí entraram muitas empresas aí com processo para ressarcir, só que estavam utilizando créditos além do que era permitido com a legislação. Resultado, muitos foram notificados a devolver esses valores para a Receita Federal. Então, o que que muda agora com a reforma tributária? Todas as despesas que vocês tiverem, ou quase todas, né, sejam de serviços que a sua empresa tomou. Um exemplo, serviço de contabilidade, software gerencial, todas as despesas que vocês têm, de fato, elas servirão de crédito para o seu posto, mas não para bater no combustível, mas nas outras mercadorias sim. Então agora é um crédito mais amplo, né? Isso não só para lucro real, mas também para lucro presumido. Por isso a importância aí de organizar bem essas despesas, porque é crédito para vocês diminuir a carga tributária, tá? Tem uma pessoa com a mão levantada aí? É o Júnior, né? Deixa eu abrir para Isso. ele. Deixa eu só tentar abrir o áudio. Pronto, você consegue ativar agora, Júnior. Ah, tá. Bom, boa tarde. Eu até Boa digitei tarde. lá no chat também.
pelo menos na minha região é muito comum isso. A gente tem os postos de rodovia e são pagamentos que o transportador faz a mais. Por exemplo, a nota de abastecimento dá R$ 5.000 e ele faz um Pix de 6.000 e ele me pede para passar esse troco para o motorista seguir viagem. E isso é muito comum na nossa região. Então, eu pego, recebo os 5.000, emito a nota de 5.000 e eu saco R$ 1.000 do meu caixa e põe na mão do motorista para seguir viagem. Pelo que eu entendi da parte que você mandou do Pix, né, da transporte, e nisso aí o governo já vai tributar direto. Então, no caso desse procedimento, ele vai ter que acabar isso. Isso vai ter que ser estudado depois, Júnior, se teria alguma outra maneira de fazer. É que a gente sabe que, do ponto de vista empresarial, esse não seria o melhor caminho, né? Por quê? Porque você tá fazendo um pagamento de um valor que não tem um documento, que no final Sim, das contas você deu um dinheiro para uma pessoa. E esse dinheiro não tem um documento fiscal atrelado. Então, isso vai ter que ser estudado. A gente não vai conseguir decidir aqui qual seria o caminho. Por quê? Porque no banco, né, o cartão de crédito, ele vai dizer assim, ó, entrou seis sim, mil. Mas vai ter uma nota, vai ter um documento lá de 5.000. isso. Isso vai gerar questionamentos, tá? Então, É, o talvez essa fisco já prática entende tenha. como outras receitas, né? Como ele É, falou, costuma realmente acontecer em postos de rodovia, né? Mas é uma tratativa mais comercial entre posto e cliente para facilitar ali a transação entre o funcionário da transportadora. Mas eles acabam meio que utilizando, né, o caixa do posto para facilitar para eles. Mas entrou na conta corrente do posto. Se não foi identificado como venda de mercadorias, produtos, é uma entrada que está vindo, ele identifica como uma receita. Então, você pode ser depois até notificado, a prestar informações e esclarecimentos com o risco de ser tributado por esse valor. E o fisco entender que você não pagou os impostos dessa receita que entrou na sua conta. Então, a é. Entendi. tendência, Ah, então, Juliana, no de fato, caso, é acabar. o cheque troco vai acabar, então. É a E é a tendência. mesma coisa, só que em vez de ser Pix, é um cheque que a gente já tem, é um cheque troco, que ele Uhum. leva e segue viagem com esse cheque. Isso aí, para a gente é excelente. Para mim mesmo, se acabar, o duro é eu explicar isso pro meu cliente, né? Que eu não posso mais fazer. É, Ó, o mas Lúcio tá vibrando ali. O Lúcio tá fazendo assim. É, Lúcio, acontece isso, né, Lúcio? Vida real. A gente vai ter que adaptar a vida real à nova legislação. é isso E aí. depois, assim, vocês com o escritório, estudar de que outra forma isso poderá ser feito. Por quê? Porque os clientes de vocês, as transportadoras, os motoristas, eles vão saber que isso está acontecendo. Eles vão saber que não vai dar mais para fazer da mesma forma. O que precisa vocês aí que são do setor, é estudar. Tem um outro caminho da gente fazer isso sem chamar a atenção do governo? Aí depois tem que estudar isso. É. Manda, Dani. Próxima. Uma pergunta muito recorrente, que se repetiu, inclusive aqui no chat, é sobre a questão da emissão da nota fiscal, a proibição de emissão de NFCE para CNPJ, né? Essa Tá. obrigatoriedade era para novembro, prorrogou para 5 de janeiro e agora prorrogou novamente para maio, de Aí. não poder informar o CNPJ na nota. Mas por que que a reforma tributária trouxe essa mudança, organizou isso? A NFCE, ou cupom fiscal, que a gente costuma chamar, né, que sai lá da maquininha, ela é uma nota para o consumidor final, o usuário final, né, o seu consumidor, usuários de CPF. Para quem informa CNPJ, o documento correto já era a NFE. Só que por questões práticas, como que era feito? Era emitido a NFCE durante o mês para um cliente que está lá no seu cadastro e quinzenalmente ou mensalmente vocês emitiam a nota 5929, a NFE, para referenciar as vendas em cupom. Então, o fisco agora, ele determinou que na venda em cupom não dá mais para informar CNPJ. Por quê? As empresas que vão abastecer lá no seu posto,
elas também terão direito a se creditar desse combustível. E na NFCE não existem lá os campos, enfim, que vai dar essas informações desses créditos para a pessoa jurídica. Então, tem muito mais envolvido. São os créditos que são descritos lá na NFE modelo 55, que vão ser ali o documento base para que o fisco torne aquele crédito oficial para o seu cliente. Então, a partir de maio agora, não vai mais ser possível de fato emitir NFC para CNPJ. Então, como que eu vou fazer? Vai emitir a NFE 55 no novo modelo simplificado, que é muito parecido com a NFC, porque o fisco fez uma adaptação para poder trazer essa facilidade. Então, o seu sistema com certeza já deve ter liberado isso. Então, nessa hora, quando você identificar que é uma venda para CNPJ, o documento vai ter que ser a NFC modelo 55. Não tem como fugir disso, tá? Então já vai se adaptando, não deixa para chegar lá em maio para fazer a mudança. Encara como se essa mudança já fosse em janeiro, né? Porque os seus clientes também já estão por dentro dessa exigência. A novidade não veio só para vocês, né? É geral, é nacional. Então todas as empresas estão cientes disso. Beleza. Obrigado, Dani. Por nada. Quer ver se tem mais alguma outra diferente disso? Que esse tópico foi bem perguntado aqui. Mas acho que é isso, professor. A gente Tá. Estamos agradece, sendo por né, a 10, né? presença de É. todos. Rodrigo, você quer encerrar, fazer alguma colocação? Deixa eu abrir aqui teu áudio. Pronto. Agradecer a presença de todos, agradecer ao professor Antônio, realmente com uma didática fantástica, né? Agradecer ao seu Luiz, a você, Dani, a todo o time da Plumas, né? Que é um grande parceiro de longa data, um parceiro sério e competente. Então, dizer que o nosso, claro, nossos sistemas já, os nossos clientes estão sendo atualizados, né? Na base Max, tanto o software da Expert como o software Met, né? Então já estamos preparados aí. Obviamente é uma mudança constante, né? Pelo próprio que o professor falou, né? E vocês acompanham isso, né, Dani? Então todo santo dia a gente tem que acompanhar, né? Porque às vezes vem novidade em cima da hora, com prazos bem curtos. Então é isso, mas quem, é, quem tiver oportunidade, né, e não conhece a IMEX, então estamos à disposição. E com certeza sempre estamos trabalhando árduo aí para entregar o melhor para vocês e para que o empresário realmente ele tenha seu tempo voltado para o negócio, né? E deixe a dor de cabeça, a automatização do negócio conosco, né? Tanto com a Plumas e com a Imex. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. É isso aí, pessoal. Trabalho em conjunto, né? Então, sistema, contabilidade, e nós contamos também com vocês que estão aí na linha de frente das empresas, né? Para colocar em prática e nos ajudar a atender aí essas exigências do fisco. Professor, muitíssimo obrigado pela sua explanação, foi muito claro, né? E agradeço a presença de todos que estiveram aqui conosco. E a gente fica à Eu que disposição para nos agradeço. enviar os e-mails, Obrigado. tá? Valeu. Obrigada, Fiquem bem, todos vocês. obrigada, professor. Obrigado.